Vamos para nossa 13ª live. 13ª live de 30. Bora, meu povo, bom dia. Bom dia, Sullivan. Bom dia, Diego. Bom dia, senhores. Bom dia, Gabriel Teixeira. Ó o João aí. Bom dia, João. Como é que você tá, irmão? Bora, bom dia, meu povo. Quem foi entrando vai me falando como é que tá o áudio aí, como é que tá o vídeo. Bora, João. João já verificou. Olha aí, olha quem tá aí. Bruno Guerra. Aí sim, hein, amigo? Aí sim, amigo. Bora, meu povo. Hoje é dia de Provérbios 24. Nossa 13ª live consecutiva de 30. Pra gente pegar todos os dias aqui as chaves, os códigos do homem mais rico e mais sábio que já existiu, segundo a Bíblia, que foi o Rei Salomão. E essas lives elas estão sendo muito edificadoras, tanto pra mim quanto pra quem tá de verdade acompanhando. Tem alguns nomes aqui, alguns caras que eu tô vendo que já estão aqui todos os dias, desde a primeira live. E é muito gratificante isso aqui. Onde a gente, além de estar conversando, estar batendo esse papo todo dia juntos, a gente ainda tá levando a mensagem de Deus adiante. Então vamos nessa, vamos começar? Bora, Ederson. Bom dia, irmão. Vamos lá. Hoje é dia de Provérbios 24, tá? Vamos começar aqui. Não tem inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. Não tenha inveja, nem queira estar. A palavra estar aqui, eu acho que é uma das principais palavras, né? Porque isso fala muito sobre o ambiente que a gente está. Quando a gente está na presença de determinadas pessoas, a presença dessas pessoas vai impactar diretamente no que a gente aprende, no que a gente se alimenta, no que a gente fala, no que sai da nossa boca. Porque a própria palavra aqui fala pra gente, no próprio livro de Provérbios a gente já viu, que a boca ela tem o poder de produzir vida ou produzir morte. E quando você está num ambiente de pessoas que não são pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito, que são pessoas que não estão alinhadas com os seus objetivos, no final das contas, você vai acabar sendo influenciado, você vai ter decisões influenciadas pelo ambiente que você está. E tem gente que fala assim, às vezes, não, porque ninguém vai me influenciar, ninguém vai me obrigar a fazer alguma coisa. E realmente não obriga. A questão é que quando você está num ambiente que é um ambiente errado, você vai começar a fazer coisas inconscientemente. Você vai começar a ver determinadas coisas e você vai começar a normalizar muita coisa simplesmente porque você está vendo isso acontecendo no seu ambiente. E vai ser uma questão de tempo para que você esteja agindo da mesma forma. Então, não queira estar na presença dos maus. Não queira estar na presença deles, porque isso é algo que vai te impactar negativamente. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todos os tipos de bens, preciosos e agradáveis. Esse sentido que Salomão está falando aqui pra gente, sobre construir uma casa, sobre a casa se firmar, sobre os cômodos estarem cheios de bens preciosos e agradáveis, ele pode ser uma metáfora, né? Onde ele pode estar falando pra gente que com a sabedoria vai se construir uma casa, mas o que é que pode ser essa casa? Pode ser um relacionamento, pode ser uma empresa, pode ser uma casa, de verdade. E ele fala pra gente aqui que com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Ou seja, tem duas condições aqui. Para a casa se construir, você precisa de sabedoria. Para a casa se firmar, você precisa de inteligência. E depois ele fala que o conhecimento vai fazer o quê? Vai fazer com que os cômodos se encham de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Qual que é o negócio? Salomão traz pra gente aqui meio que como uma hierarquia, né? Sabedoria, inteligência e conhecimento.
E aqui chega aquela hora, vamos ver se tem algo no Google aqui sobre isso, que aqui até me pegou agora. Diferença entre sabedoria, inteligência e conhecimento. Ó, já achei aqui, viu? Ó. O conhecimento, ele é informação adquirida, ok? O conhecimento, se a gente for observar aqui, seria o menor das coisas, né, que a gente precisa buscar. Então, o conhecimento é simplesmente buscar informações, ok? A inteligência já significa, deixa eu pegar aqui. Tá, ó, olha só, perfeito isso aqui. Salomão está trazendo para a gente aqui uma diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria, tá? O conhecimento é você buscar informações, ok? Então, se a gente for olhar nessa ótica aqui, o que vocês estão fazendo aqui agora nessa live é buscando conhecimento. Por quê? Na verdade, vocês estão adquirindo conhecimento. Vocês estão aqui para quê? Para poder buscar sabedoria. Esse livro aqui, que é o livro que a gente está lendo, é um dos livros que mais tem sabedoria no mundo. A maioria dos livros de desenvolvimento pessoal foram escritos a partir desse livro aqui. E o que é que acontece? O fato de você estar assistindo essa live, o que é que você está fazendo? Você está adquirindo conhecimento nesse momento, ok? Conhecimento é uma das partes que você precisa. O conhecimento é adquirir as informações, adquirir o que eu estou passando para vocês. Anotar, escrever. E aí a inteligência é justamente você começar a processar essas informações mais a fundo. Por exemplo, eu falo uma coisa sempre aqui. A gente precisa aprender a questionar, ok? E você precisa questionar até o que eu falo aqui na live. Você pega papel e caneta, deixa aí do seu lado, papelzinho e caneta aqui. E eu falar alguma coisa, seja uma coisa positiva, seja uma coisa que você concorda, seja uma coisa que você não concorda, o que você tem que fazer? Você tem que anotar. Beleza? Você vai anotar. Pra quê? Porque a partir do momento que você pega esse conhecimento que foi adquirido nessa live e você começa a buscar formas de aprimorar isso, buscar formas de começar a adaptar isso para a sua realidade, isso já seria a inteligência. E a sabedoria é quando você aprende a praticar isso na sua vida e você aprende principalmente a hora certa de usar tudo isso que você está adquirindo. E o que é que Salomão tá falando pra gente aqui? Que o principal, no final das contas, é a sabedoria. A sabedoria é o que vai acabar vindo antes de qualquer coisa. Porque a sabedoria é o que vai construir a casa. Não adianta você ter cômodos cheios se não tem casa. Então não tem cômodos. E o conhecimento, ele vai encher os cômodos. Sendo que a sabedoria, ela vai construir a sua casa. Isso daqui parece meio complexo, mas não é. Depois para dar uma olhada nisso daí. Provérbios 24, capítulo 24, versículo de 3 a 4. Depois você vai parar, você vai pegar esse versículo que eu estou falando com vocês aqui agora, anota aí no seu caderno, no papel, anota aqui no comentário da live e tira um print. Bota aí Provérbios 24, de 3 a 4. Que a ideia é justamente você meditar em cima disso aqui. É você parar para pensar o que é que está faltando para você hoje. Está faltando conhecimento? Está faltando inteligência? Ou está faltando sabedoria? Qual dos três está faltando para você hoje? Qual dos três você tem ciência que você precisa gerar, ter, adquirir e você não está fazendo? Anota e começa a meditar em cima disso. E questiona isso, me questiona, se questiona principalmente para você ver o que é que você pode adaptar para a sua realidade e como isso pode começar a gerar resultado para você. Vamos para o versículo 5. Quem é sábio é forte. E aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra na multidão. A guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Quem é sábio é forte e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Ou seja, são coisas diferentes e são coisas que se complementam. Assim como a gente viu aqui no versículo anterior. E tem uma frase aqui no final que é uma frase que chama atenção. Que eu vou até deixar anotado aí. Na multidão de conselheiros está a vitória. Nesse versículo ele está falando que na multidão de conselheiros está a vitória. Só que tem alguns que falam que ao invés de estar a vitória, diz que na multidão de conselheiros está a sabedoria. É algo nesse sentido. E o que seria uma multidão de conselheiros?
seriam você ter conselheiros. O que são conselheiros? São mentores. A gente vive uma fase, a gente vive uma era na história nunca vista antes na vida. Hoje, você tem como ter um mentor bilionário. Você consegue ter como mentor alguém que é, tipo assim, altíssimo nível naquilo que faz, que é grande referência naquilo que faz. E como é que você consegue ter uma pessoa dessa como mentor? Tá aqui, tá na internet. Você tem YouTube, você tem Instagram, você tem acesso a essas pessoas através de caixinha de pergunta nos stories. Você consegue ter acesso a conteúdos, a palestras, a cursos de pessoas onde você vai estar adquirindo esse conhecimento, e são pessoas que você nunca imaginou na face da Terra de adquirir conhecimento. Isso é um ponto, né? Você tem acesso a esse tipo de pessoa. Na verdade, você tem acesso ao conhecimento dessa pessoa. Você pode ter um bilionário como mentor hoje em dia. Porém, hoje, o que as pessoas vendem na internet, por exemplo, basicamente, as pessoas estão vendendo níveis de acesso. São níveis, tá? Por exemplo, você pode assistir a palestra de um bilionário no YouTube, mas você não vai ter o WhatsApp dele para poder mandar uma dúvida para ele e perguntar pessoalmente, ok? E o que é que geralmente as pessoas fazem hoje em dia? Elas vendem mentorias, cursos e etc. E a intenção é vender níveis de acesso diferente. Eu estava meditando sobre isso antes de ontem, que um mentorado meu me mandou uma mensagem no WhatsApp, e aí ele falou, pô, velho, eu tô perdido em relação a tal coisa e tal, papapá. E aí eu mandei um áudio pro cara de 4 minutos e alguma coisa. Então, tipo assim, o que foi que esse cara fez quando ele comprou uma mentoria minha? Esse cara comprou acesso. Ele não tá simplesmente comprando conhecimento, ele tá comprando acesso à minha presença, acesso a meus conselhos e etc. Aldo, você tá dizendo que você só ajuda quem paga? Não. Tanto é que eu tô aqui 30 dias seguidos fazendo live todo dia para vocês. E aqui é um momento onde vocês têm acesso. É só chegar aqui nos comentários e mandar uma pergunta. É só chegar nos comentários e falar, Aldo, eu concordo com tal coisa. Ou então, Aldo, eu não concordo com tal coisa. Aldo, eu tô aprendendo muito na live. Aldo, eu não tô aprendendo nada na live. É só chegar e comentar aqui. Então, qual que é o negócio? Na multidão de conselheiros está a vitória. A gente precisa buscar essa multidão de conselheiros. A gente precisa buscar ambientes onde as pessoas que vão estar nesses ambientes são pessoas que vão impulsionar a gente a gerar resultados maiores. Onde esse ambiente que a gente está vai impulsionar a gente justamente a quê? A vitória. E aonde nesse ambiente essas pessoas, elas são pessoas que basicamente chegaram onde a gente quer chegar, ou pessoas que estão junto com a gente, comprometidos no mesmo propósito que a gente para poder chegar num determinado resultado. Por quê? Aqui tá falando pra gente que a vitória, ela tá na multidão de conselheiros. A vitória, ela não tá na multidão de fofoqueiros. A vitória, ela não tá na multidão de pessoas que só querem saber de vamos curtir a vida, vamos viver como se não houvesse amanhã. Quem nunca, né? Aquela frase, só se vive uma vez, uma frase que é clássica. Antes de você fazer alguma merda na sua vida, provavelmente você já falou, ou algum amigo seu já falou. Então, o que você precisa para você adquirir a sabedoria, para você estar nessa situação de vitória, é justamente estar num ambiente, um ambiente correto. E qual é esse ambiente? Um ambiente onde você está na presença de conselheiros, ok? Vamos para o versículo 7. A sabedoria é levada demais para o insensato. No tribunal, ele não abre a boca. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Os planos do tolo são pecados. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Isso daqui é pesado, velho. Isso aqui é pesado. Porque os dias de dificuldade são os dias que eles falam mais sobre a gente do que os dias bons. É muito fácil quando tá tudo certo, quando tá tudo bom, você tá lá, você tá bem, você tá feliz, tá tudo top, tá tudo fluindo, você tá, Deus, você é top, Deus, eu te amo, você é meu melhor amigo e você tá feliz com todo mundo e tal. E aí? E no dia da angústia? E no dia da dificuldade? A gente basicamente conhece as pessoas, quem as pessoas verdadeiramente são, justamente no dia da angústia. Justamente numa situação de crise, numa situação de dificuldade. Tem um cidadão que está na live aqui agora, que é o Marcos Paulo, que ele é o meu sócio. E ele foi um cara que na época que eu chamei ele para ser meu sócio, eu não enxerguei nele super habilidades. Eu enxerguei nele um coração ensinável, um cara que estava disposto a aprender,
um cara que era um cara que sabia ouvir feedback, que sabia reconhecer os erros dele, e era um cara que estava buscando a evolução a todo custo e deixando todo o ego de lado e com um único propósito, que era o propósito de evoluir na vida. E ele foi um cara que virou meu sócio. E a gente viveu várias situações do nosso dia a dia que foram situações de privação, de provação, situações como esse exemplo que ele está dando aqui do dia da angústia. E nesses dias de dificuldade, ele nunca se mostrou um cara fraco. Ele sempre se mostrou um cara forte. Ele sempre se mostrou um cara que sabia lidar com as situações do dia a dia. E quando não sabia, ele buscava como lidar com essas situações do dia a dia. E ele justamente sempre provou o contrário disso daqui. Ele se mostrava um cara forte no dia da angústia. E isso resultava em quem? Mostrar que ele é um cara que tem uma força grande. E isso é uma coisa que eu admiro nas pessoas, porque é muito fácil, é muito cômodo você estar numa situação difícil e você ficar só chorando, se vitimizando. Ah, porque eu sou isso, eu sou pior, eu sou assim, eu sou assado, mimimi, mimimi, mimimi. Parecendo um gato gago, né? O gato faz miau, mas o gato gago faz mi, 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 mi. Não seja um gato gago na sua vida. Comenta aí, vocês estão na live, vocês estão dormindo hoje? Comenta aí. Eu não sou um gato gago. Vai, comenta aí na live. Então, os dias de angústia e os dias de dificuldade são justamente os dias onde a gente precisa mostrar a nossa força. A gente precisa ter uma mentalidade de antifragilidade. Uma mentalidade de antifragilidade é justamente uma mentalidade onde você se beneficia do caos. É onde o circo está pegando fogo, as coisas não estão fluindo, as coisas estão dando errado, mas ainda assim você está com a mentalidade de vitória. Ainda assim você está com a mentalidade de longo prazo. Ainda assim você está com a mentalidade de fazer a parada acontecer. Ainda assim você avança, independente de qualquer dificuldade. E não simplesmente recua. Quantas pessoas não evoluíram no mundo dos negócios anos na época da pandemia? Eu sou um exemplo disso. Eu era um cara que eu tava pra quebrar um negócio na época da pandemia. E aí, justamente na época da pandemia, foi a época que eu olhei assim e falei, velho, eu só tenho duas opções. Ou eu vou me entregar aqui, ou eu vou me reerguer de uma vez por todas. Eu lembro de uma coisa interessante que um dia antes do primeiro lockdown, que seria o lockdown totalzão, eu olhei assim e falei, pô, velho, eu já devo mais de 100 mil reais. Vai começar lockdown, pandemia. No mundo inteiro tem um monte de gente morrendo. Eu não sei se eu vou sair vivo dessa parada. Não sei. A gente não sabia ainda necessariamente qual era a potência do negócio, o que ia acontecer e tal. E diante de tanta gente que morreu também, né? Eu olhei assim e falei, pô, velho, eu não sei se eu vou sair vivo dessa parada. Eu peguei um dia antes, tá? De fechar tudo. Já tinham anunciado, ó, dia tal vai fechar tudo, um dia antes. Aí eu peguei e fui no shopping. Nisso que eu fui no shopping, eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um videogame. Porque se pelo menos o mundo acabar, se pelo menos eu morrer, eu vou ter um videogame em casa, vou jogar, porque eu nunca comprei um videogame justamente para não me atrapalhar nos negócios. E fui comprar. Eu não tinha dinheiro para pagar o videogame, ia botar no cartão, o que é 2 mil a mais para quem já tá devendo mais de 100 mil. Eu olhei assim e falei, bobagem, deixa lá. Eu tava meio que jogando tudo pro alto. E aí, eu fui no shopping. Quando eu cheguei na loja, eu fui na Americanas. Fui pra comprar. Quando eu cheguei na Americanas, que eu olhei na vitrine, fiquei olhando pro videogame assim, ó. Eu olhei pra ele, ele me olhou. A gente ficou se encarando ali alguns minutos. Eu fiquei tipo uns 10 minutos olhando pro videogame na vitrine. Fiquei olhando. E adivinha o que foi que eu fiz? Adivinha. Eu não comprei. Eu olhei pra aquilo e falei, velho, eu não vou comprar esse negócio não. Porque se agora eu tô num momento de dificuldade, é justamente agora que eu preciso evoluir em alguma coisa. É justamente agora que eu preciso fazer alguma coisa dar certo na minha vida. Se eu for comprar um troço aqui do videogame, no final das contas eu vou acabar me afundando ainda mais. E não era nem pelo preço do videogame, porque 2 mil perto de mais de 100 que eu tinha de dívida era bobagem, era besteira. Bom dia, Daniel. Mas sim porque eu sabia que o tempo que eu ia gastar, a energia que eu ia gastar naquilo ali,
ia ser uma coisa totalmente sem retorno, totalmente sem futuro. E eu voltei pra casa, não comprei videogame nenhum. Falei, eu quero saber de uma coisa? Eu vou comprar curso de tráfego, que era a minha maior dificuldade nessa época. Eu fui lá e comprei alguns. Comprei alguns cursos, comprei algumas mentorias e caí pra dentro. Estudar. E eu falei, não, eu vou fazer essa parada acontecer. Eu já tinha vontade de fazer a internet acontecer, mas eu vivia numa situação muito cômoda pra mim. Eu tinha um outro negócio, que esse outro negócio era o negócio que bancava minhas contas de casa. E aí a internet sempre ficava em segundo plano, né? Era uma coisa que sempre ficava para depois. Eu sempre ia tipo assim, quando der eu faço. O que der eu faço. Mas foi justamente nisso aqui, ó, no dia da angústia, que eu me mostrei forte. Por quê? Porque minha força é forte. Porque minha força é forte, ó, porque minha força é grande. E justamente nesse dia da angústia, nesse dia da dificuldade, foi quando eu me tranquei num quartinho que tem aqui, que hoje vai ser o quarto da minha segunda filha. Eu me tranquei dentro daquele quarto ali, eu fiz um escritório dentro do quarto. E eu falei, não, velho, não, que tá acontecendo aqui na minha vida? Como é que eu vou entregar os pontos? Não faz sentido uma coisa dessa. Eu já era casado, já tinha uma filha. Minha filha nessa época tinha o quê? Tinha 2 anos de idade. Eu falei, não. Eu tava numa situação onde eu tava esperando o dia que eu ia chegar pra minha esposa e dizer assim, pô, velho, eu acho que a gente vai ter que sair daqui, que eu não tô tendo condições nem de pagar o aluguel. Eu tava começando a ver chegar essa situação, porque eu já tava devendo um tanto que eu já nem tinha mais de onde tirar. E foi um momento que eu parei, eu coloquei a cabeça no lugar, eu tracei um plano, e essa é a hora, no dia da angústia, no dia da dificuldade, aqui é o dia que verdadeiramente você vai mostrar que sua força é grande. Por quê? Porque mesmo você estando num ponto... Deixa eu fazer um desenho aqui. Você está aqui no ponto A e você tem aqui o ponto B. Você tem aqui, ó. O ponto A é onde você está, beleza? O ponto B é onde você quer chegar, certo? Para você sair daqui e você chegar aqui, você vai ter que desenvolver algumas coisas aqui no meio do caminho. Você vai ter que desenvolver habilidades, você vai ter que se livrar de algumas crenças no meio do caminho, você vai ter que quebrar a cabeça em algumas coisas. No meu caso aqui, o principal que eu tinha nessa época era o tráfego pago. Porque nessa época a didática do pessoal que me ensinava tráfego pago era ruim demais. Eu comecei a ensinar tráfego justamente por isso. Eu falei, velho, não é possível que só tenha professor ruim nisso aqui. E aí eu comecei a ensinar nessa época o quê? Eu comecei a ensinar depois que eu aprendi, justamente por isso. Porque eu via que tinha muita gente que não tinha didática nenhuma ensinando. Eu falei, não, eu vou cair pra dentro e eu vou ajudar outras pessoas com isso aqui. Quem é meu aluno, meu mentorado, quem já assistiu uma aula minha, sabe que comigo é assim, né? Que eu desenho literalmente na tela do computador, pego uma caneta que risca na tela do computador, e eu desenho, literalmente. Por quê? Porque eu sei que isso é uma das habilidades, ou a principal habilidade que vai fazer as pessoas saírem desse ponto aqui para o ponto de cá. Seria tipo meio que um dos maiores degraus aqui pelo meio do caminho. Então, no dia da sua angústia, na crise, na situação difícil, é o dia que você vai mostrar se a sua força é uma força pequena ou se é uma força grande. Versículo 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo e não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Isso aqui é forte, hein? Pagará a cada um segundo as suas obras. Tudo que você faz tem uma consequência. Tudo que você planta vai ter uma colheita. Se você planta uma obra que é uma obra positiva, você vai colher uma coisa positiva. Porque tudo tem uma recompensa. É o que está dizendo aqui pra gente, né? Meu filho, coma mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você encontrar, haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes se levantará. Muito bom. Mas os perversos são derrubados pela calamidade. O justo 7 vezes cairá, e 7 vezes se levantará. É justamente o que eu estava falando aqui do versículo 10. Que é justamente da gente ser uma pessoa
que busca que a gente se mostra forte, né, no dia da angústia, no dia da dificuldade. Quando a gente crê de verdade nisso aqui, quando a gente crê numa promessa dessa, isso daqui é uma promessa. Quando a gente crê numa promessa dessa aqui, a promessa vai acontecer. A questão é que a maioria de vocês não acreditam nisso. Às vezes você está numa situação de dificuldade e você acha que essa situação, por ser uma situação difícil, ela te define. Só que a gente não é a nossa fase. Se a gente está vivendo uma fase negativa, a gente não é essa fase. Se a gente está vivendo uma fase super top e tal, a gente também não é a nossa fase. A nossa fase é um momento que a gente está vivendo e a gente precisa saber desfrutar de cada momento. Mesmo no momento da angústia, mesmo no momento da dificuldade, esses são os momentos justamente que a gente vai ter um aprendizado. Teve um dia mesmo que eu lembro que eu estava falando com o Marquinho, que é meu sócio, que estava aqui na live agora há pouco. Teve um dia que ele estava puto, porque tudo que a gente estava fazendo estava dando errado. Tudo que a gente fazia dava errado. E aí, teve um dia que eu percebi, né, que ele tava meio puto com essa situação, meio chateado e tal. Eu falei, velho, a gente precisa aproveitar essa situação. Aí ele, como assim aproveitar? Eu falei, velho, curtir o processo. Aí ele, pô, irmão, que processo? Como é que eu vou curtir o processo? Tudo que a gente tá fazendo tá dando errado. A gente tenta fazer uma coisa, não vai. Tenta fazer outra, não vai. Tenta fluir em alguma coisa aqui e nada tá indo pra lugar nenhum. Que processo é esse que eu vou ter que apreciar? Eu falei, velho, cada caminho que você tenta que não dá certo é um caminho que você já sabe que não é pra você. E existem vários caminhos. E a gente vai ter que testar vários até achar um caminho que é um caminho que vai ser o nosso caminho. Até a gente achar um caminho que vai ser um caminho que verdadeiramente vai trazer resultado pra gente na nossa vida. E essa época eu lembro que foi uma época que foi uma virada de chave na mente dele. Porque ele tava ele deu uma fraquejada, digamos assim, nessa situação de dificuldade, nesse momento que era um momento difícil, e depois ele começou a evoluir absurdamente. Por quê? Porque ele começou a aprender a extrair os aprendizados de cada dificuldade. Teve uma época que a gente teve um descontrole financeiro da empresa. A gente teve um descontrole porque a gente sempre foi muito mão aberta, sabe? De tipo assim, tem dinheiro, paga, precisa, paga, nem olha preço, que nada. Paga, faz e pronto, resolve aí. E numa empresa, a gente precisa saber gerenciar os custos de uma empresa, assim como na nossa casa. Como eu já dei o exemplo aqui várias vezes já citei várias vezes aqui sobre a educação financeira, sobre vocês aprenderem a planejar as finanças de vocês, sobre você aprender a fazer um planejamento para o seu mês, você aprender a lidar com aquilo que você ganha. Porque se você não sabe administrar pouco, você não vai saber administrar muito. E a gente passou por uma situação dessa, onde a gente estava no muito e a gente não soube administrar. Então, eu já dei 2 exemplos aqui. Um momento de dificuldade, onde nada estava dando certo. Depois, um outro momento totalmente diferente. Qual que foi esse momento? Foi um momento onde tudo estava dando muito certo, o dinheiro estava fluindo, só que quando a gente olhava, a gente falava, pô, velho, cadê o dinheiro? O que está acontecendo? Às vezes ganhando dinheiro, fazendo, né? Chegava a certos momentos que a gente olhava assim e falava, velho, não tem dinheiro para pagar tal coisa. Mas como? Se o dinheiro está entrando, se a gente está fazendo dinheiro. E a gente percebia que as finanças, o caixa da empresa, estava parecendo um balde furado. Por quê? A gente não tinha uma boa gestão dos nossos custos. A gente não tinha uma boa gestão dos nossos recursos. E quando a gente foi ver, a gente diminuiu em 30 dias praticamente. A gente cortou uma coisa, cortou outra, mudou aqui, fez isso, fez aquilo. A gente diminuiu 10 mil reais de custo fixo de um mês para o outro. 10 mil reais de um mês para o outro de economia, de custo fixo. Não é nem de custo variável. Era de custo fixo, que todo mês a gente estava pagando. Quando a gente foi fazer uma auditoria nos custos que a gente estava tendo, a gente viu que a gente pagava há um ano uma ferramenta que a gente nunca tinha usado. E a gente estava lá pagando. Tudo isso por quê? Por má administração financeira. Então, quando você crê nisso aqui, que 7 vezes vai cair o justo e 7 vezes vai se levantar, quando você crê nessa promessa, você vai aprender a extrair o que cada situação tem de melhor, digamos assim. Porque numa situação boa, você vai desfrutar daquilo ali. Numa situação difícil, numa situação complicada, o que vai acontecer? Você vai extrair aprendizado daquela situação. Então, cada situação vai gerar pra gente um aprendizado.
Ó, a Tamires falou, sou aluna da nova profissão, suas aulas são top, só gratidão. Tamo junto, viu? Quando o seu inimigo cair, não se alegre. Hoje é diferente agora. Nem regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. Muito bom. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o Rei. Não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Esses também são alguns provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreenderem o ímpio, e sobre ele virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Isso aqui é bom. Como beijo nos lábios, assim é a palavra com respostas sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora. Apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem engane com os seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Isso aqui está falando muito sobre perdão, né? Até sobre empatia, que fala aqui no versículo 17, quando seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije no seu coração quando ele tropeçar. Não fique contente quando ele tropeçar. E não queira fazer com as pessoas o mesmo que as pessoas fazem com você. Quando você aprende a liberar perdão sobre as pessoas, você vai ver que isso é uma coisa que é libertadora. Porque a falta do perdão, o rancor, a raiva que você tem de outras pessoas, isso te aprisiona. Isso faz com que você vire escravo daquela outra pessoa. Você já percebeu? Quando você não gosta de alguém, quando você tem ranço de alguém, quando você tem aquela antipatia com alguém, você já percebeu que você sempre lembra daquela pessoa? Você sempre cita aquela pessoa, mesmo citando de uma forma negativa, mas você sempre vai citar aquilo ali. E acaba que, no final das contas, a sua vida acaba girando em torno de alguém que você não gosta. E isso acontece simplesmente pelo fato de você não liberar perdão para essa outra pessoa. Eu já tive um cara que foi meu sócio, que o cara me roubou um monte. Me roubou em vários negócios, e me roubou dinheiro. Na época ele deve ter, que eu saiba, uns 40 a 50 mil reais mais ou menos. Isso há 5 anos atrás. Quando 40, 50 mil reais estava valendo muito mais. E durante muito tempo, eu percebi que eu guardei rancor do cara. Eu percebi que eu tava num ranço tão grande, eu tava numa antipatia tão grande, que no final das contas eu vivia falando mal do cara em todos os lugares que eu ia, em todos os momentos, em todas as situações do dia a dia. Eu tava sempre falando do cara o tempo todo. E quando eu me dei conta disso, quando eu caí na real, eu percebi que eu tava sendo escravo daquilo ali. Eu percebi que o fato de eu não liberar perdão para aquele cidadão era uma coisa que estava me fazendo ser escravo dele, porque eu estava vivendo a vida em torno dele, mesmo que de uma forma negativa, mas era ele que estava impactando diretamente na minha vida. Por quê? Se o cara tá o tempo todo na minha boca, lá ele. Se eu tô o tempo todo falando sobre aquela pessoa, mesmo sendo uma pessoa negativa, e quando você tá o tempo todo falando, você tá falando o quê? Você tá falando mal. E aqui a Provérbio já trouxe pra gente a sabedoria de que a nossa boca, ela tem um poder. Ela tem o poder de produzir vida e produzir morte. E eu estava produzindo morte. Eu estava produzindo morte para uma outra pessoa e, consequentemente, eu estava produzindo morte para mim mesmo. Porque o rancor é algo que é extremamente negativo para a gente. Então, perdoe. Abra mão. Quantas vezes eu já não cheguei em certos negócios e eu olhei assim e falei, faz o seguinte, fica com a minha parte. Vai lá, tá tudo certo. Já levei certos prejuízos financeiros justamente para quê? Para eu não continuar naquela de eu ficar me aprisionando em algo que é tão pequeno. Eu sei da minha capacidade de produtividade. Eu sei que eu tenho um poder muito grande para poder produzir muito, para poder construir grandes negócios. Eu tenho essa crença. Não por causa dos resultados que eu já tive no passado, mas porque eu sempre acreditei nisso. Quando eu tinha 17 anos de idade, que eu era um cara totalmente sem possibilidade na vida, 100%. Não tinha referências de pessoas do mundo dos negócios. Eu não tinha referência de nada, não tinha referência de ninguém. Nessa época, eu já acreditava nos meus resultados, sendo que eu não tinha tido resultado nenhum na minha vida. Imagine hoje.
Eu sempre tive uma mentalidade de tipo assim, velho, se tem alguém fazendo, por que que eu não vou fazer? Qual é o motivo lógico para alguém fazer algo e eu não conseguir fazer esse algo? E não tem. Não tem um motivo. Quando você parar para pensar, o meu cérebro não tem um QI, a estrutura física do meu cérebro não é uma estrutura diferente da estrutura do cérebro de uma outra pessoa. Não é, é tudo igual. Qual que é a diferença? A diferença é que uma pessoa que tem um determinado resultado, ela já desbloqueou níveis que a gente não desbloqueou. Por exemplo, de vocês que estão aqui na live, fala aqui pra mim. Quem de vocês tem facilidade de se comunicar? De abrir uma live, falar e tal, e sei lá, e alguém botar você para palestrar, ou para, enfim. Fala aí. Quem tem dificuldade de falar sim, quem não tem dificuldade de falar não. Fala aí pra mim. Tô com uma fã na língua. Fala aí pra mim, quem é que tem dificuldade de se comunicar? Fala sim ou não. Eu fui um cara que eu tive muita dificuldade. Muita, mas tipo muita de aprender a me comunicar. Ó, o Gabriel disse que sim. Eu sempre tive muita dificuldade por várias crenças que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Quer ver um exemplo? Uma coisa besta que eu só percebi depois. E eu só percebi depois de me questionar muito. Eu percebi que um dos motivos pelo qual eu tinha dificuldade de me comunicar era o fato de que, na minha infância, eu sempre via meu pai criticando pessoas que chegavam no ambiente e falavam e tal. Era aquela pessoa que falava sobre si, falava sobre os seus resultados. E eu via meu pai tipo, criticando muito essas pessoas. Falando como se a pessoa, só pelo fato de você estar, sei lá, você tá falando sobre alguma característica sua, eu via que ele interpretava aquilo como arrogância. E eu comecei a ter isso como algo negativo na minha vida. E isso foi uma coisa que me atrapalhou. Eu percebi isso um dia num evento. Eu tava um dia num evento e aí teve uma... Oh, meu Deus. Quase piso no cachorro aqui. Eu tava um dia num evento e o palestrante pediu pra gente fazer uma roda. E nessa roda, cada um tinha que se vender pros demais. Isso deve ter sido em 2017, por aí. Eu já tinha um negócio, que era um negócio considerável. E nessa hora de cada um se vender, ali naquela roda, no momento que era para eu me vender, ou seja, para eu exaltar qualidades, exaltar características positivas da minha gestão, do que eu estava fazendo, dos resultados que eu tinha, ao invés de me vender, eu comecei a falar coisas negativas de mim mesmo. Eu comecei falando, não, eu tenho um negócio assim, assado, mas hoje meu negócio está numa fase complicada, meu negócio não está muito bem e tal, não sei o que e tal. Aí, beleza, falei, e aí tinham várias rodas de pessoas, né? E aí o palestrante falou, ó, vocês que estão na roda agora, vocês vão eleger qual foi a pessoa da roda de vocês que se vendeu melhor para todo mundo. E aí na minha roda elegeram uma outra pessoa, e tinha um amigo meu que tava lá nesse dia, nesse evento. E esse amigo meu, ele... Aí tinha tipo assim umas 20 rodas de pessoas, mais ou menos. E essas pessoas, cada pessoa que foi o eleito de cada roda, foi a pessoa que foi subir no palco. Todo mundo foi subir no palco. E aí eles foram se vender pra plateia inteira. E o que foi que aconteceu nesse dia? Foi uma coisa que eu fiquei em choque nesse dia. Tinha um amigo meu nesse mesmo evento. E esse amigo meu, ele era um cara que ele tinha muito, mas muito menos resultado que eu. Ele tinha muito menos conhecimento do que eu. Ele tinha muito menos experiência do que eu. E o que foi que aconteceu? Ele foi um dos caras que subiu no palco. Aí eu olhei assim e falei, pô, mas esse bicho nem tem esse resultado todo, nem é, tipo assim, nem tem um grande resultado hoje. Como é que ele tá lá? E aí, tipo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei questionando aquilo. Aí, como eu falei pra vocês, eu sempre tive essa mentalidade de questionar certas situações, o que eu tava vivendo, pra poder analisar aquilo ali. E esse amigo meu subiu lá e eu fiquei tipo assim, que porra é essa? E daqui a pouco eu parei pra fazer uma análise do que eu tinha falado enquanto eu tava com o pessoal. Véi, naquele momento eu tava ali pra eu me vender. Eu não tava ali pra falar das minhas dificuldades. Eu não tava ali pra falar dos meus tropeços.
Eu estava ali para poder falar dos meus resultados positivos. Eu estava ali para falar do impacto negativo do impacto positivo que o meu negócio gerava, que era um negócio que gerava muito emprego, gerava muito faturamento, girava muito dinheiro e muita gente era beneficiada com aquilo ali. Então naquele momento eu não estava ali para falar sobre a minha fase. Eu estava ali para falar sobre o que eu construí. Eu estava ali para falar sobre os resultados que eu conquistei. E esse amigo meu, mesmo ele tendo menos experiência, menos conhecimento e menos habilidade, mas ele sempre soube se vender muito melhor. E isso, no longo prazo, isso se transformou em resultados muito maiores na vida dele. Porque ele não olhava para a fase dele, ele não olhava para as pequenas habilidades dele. Ele olhou e falou, velho, beleza, eu hoje tenho outras pessoas ao meu redor que têm mais resultado que eu, mas eu sou melhor que eu mesmo do passado. E essa é a visão que a gente tem que ter. Essa foi a virada de chave que eu tive nesse dia desse evento. E tem uma frase que eu falo que traduz isso muito bem, que é o seguinte: eu sempre vou me sentir pequeno quando eu olhar para o lado, mas eu sempre vou lembrar que eu sou gigante quando eu olhar para trás. Sempre você vai olhar para o lado, sempre vai ter alguém mais inteligente que você, com mais sabedoria que você, com mais dinheiro que você, que já desenvolveu mais negócio que você, que já teve mais resultado que você. Então, se você ficar olhando para o lado, ou seja, se você ficar se comparando com as outras pessoas, você sempre vai se sentir pequeno. Mas você sempre vai lembrar que você é gigante quando você olhar para trás. Quando você olhar para trás e você vê a quantidade de coisas que você desbloqueou, mesmo que você tenha quebrado o negócio, mas, velho, são experiências que você vivenciou. São experiências que você viveu que são impagáveis, que não tem preço. Provavelmente você quebrou um negócio, que foram negócios pequenos, para quê? Para que depois, quando você estivesse num negócio, que é um negócio que tem um potencial de crescer muito, para não acontecer a mesma coisa. Para você se desenvolver nesses negócios, e você crescer nesses negócios e não errar nas mesmas coisas que você já tinha errado antes. Então, a gente tem que parar com essa parada de ficar se comparando. Por quê? Sempre vai ter gente melhor que a gente em relação a resultado. Por exemplo, eu ensino tráfego pago. Eu tenho uma agência de gestão de tráfego. Eu sou a pessoa que mais tem resultado no mundo com tráfego pago? Claro que não. Claro que não. Quando eu comecei nesse negócio, eu tinha gente que já fazia isso há 5, 6 anos. Como é que eu vou ser o melhor de tudo? Mas não importa. Não importa. Eu não tô nem aí para isso. O que importa é o seguinte: um dia eu não soube fazer. Um dia eu abria um gerenciador de anúncio e eu ficava completamente perdido e desesperado sem saber para onde ir. E hoje eu domino aquilo ali de cima a baixo, de início ao fim. Hoje eu sei pegar aquilo ali, eu sei pegar aquela ferramenta e eu sei transformar aquela ferramenta, o manuseio daquela ferramenta, em dinheiro do outro lado. E principalmente, que é o que mais me alegra quando eu olho para trás, eu sei transformar aquela ferramenta, que é a ferramenta de anúncio do Facebook, em dinheiro de uma forma honesta. Sem precisar enganar ninguém, sem precisar mentir, sem precisar vender produto merda na internet. E isso é o que mais me orgulha. Porque se eu for olhar pro lado e me comparar, eu vou ver moleque de 18 anos milionário. Se eu for me comparar, eu vou olhar pra isso. Eu vou ver os caras que tem 18 anos, 20 anos, não sei quantos anos, os caras milionários. Mas os caras fazem coisas que eu não concordo. Os caras vendem produtos que eu não compactuo. Então não adianta olhar para o lado, porque se eu ficar olhando para o lado, olhando para essas pessoas, se eu ficar me comparando com essas pessoas, o que vai acontecer? Eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar travado. Eu vou ficar travado o tempo todo, por quê? Porque você está olhando para o lado e você está se comparando com outra pessoa. E o que é que você precisa lembrar? Por exemplo, eu tenho 28 anos de idade, beleza? O conhecimento que eu adquiri até aqui, aos 28 anos de idade, é meu, é único meu. As crenças que eu fui desbloqueando, as habilidades que eu fui destravando ao longo do tempo, são minhas, beleza? Eu que tive que fazer aquilo ali. Talvez você tenha desbloqueado outras crenças. Talvez você tenha desbloqueado outras habilidades. Talvez sejam habilidades que não sejam habilidades rentáveis, mas beleza, tá tudo bem. A questão é que não importa o ontem, ou não importa o amanhã. O que importa é o hoje. Hoje é o único dia que dá pra gente fazer alguma coisa diferente. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. Anota aí. Escreve aí. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. Escreve aí na live. Aldo, mas o dia que meu filho nasceu, que minha filha nasceu, foi o melhor dia da minha vida. Pois é, mas já passou. Esse dia já passou. Aldo, mas o dia que eu me formar, Aldo, mas o dia que eu bater o meu primeiro milhão, vai ser o melhor dia da minha vida. Acredite, não vai. Não vai. Quando você bate milhão de faturamento,
aquilo ali já deixou de ser uma novidade para você. A primeira venda que você faz na internet, o primeiro dinheiro que você faz na internet é mais empolgante do que o primeiro milhão que você faz. Às vezes você bate seu primeiro milhão de faturamento e você nem percebe. Porque quando você está nesse nível de faturamento, você já não está mais contando os centavos. O negócio já está acontecendo, o negócio já está fluindo. Nada mais é novidade para você. Para você bater milhão, você já está fazendo pelo menos múltiplos 5 dígitos mês. Então, aquilo ali entra num fluxo onde está tudo bem, onde todo o resultado que você tem no seu dia a dia é normal. Então, é por isso que hoje é o melhor dia da sua vida, da minha vida. Por quê? Porque hoje é o único dia que eu consigo fazer alguma coisa. O que eu já fiz lá atrás, lá no passado, eu posso anular aquilo a partir de hoje. E o que eu quero fazer no futuro, eu posso começar isso a partir de hoje. Mas é só hoje que dá para mudar alguma coisa. Ontem já não dá mais, amanhã também não dá. Quer dizer, na verdade até dá para você mudar o amanhã. E você só muda o amanhã hoje. Então hoje é o melhor dia das nossas vidas, justamente por isso. Vamos para o versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Rapaz, isso aqui é pesado, viu? Isso aqui é pesado. A vida do procrastinador, né? O procrastinador é preguiçoso gourmet. Procrastinador parece até que virou profissão hoje em dia. Que o pessoal fala, mas eu sou procrastinador. Não, irmão, você está procrastinando nesse momento. Vocês têm um problema muito grande de identidade. Que existe uma diferença entre o ser e estar. O ser é quem você é. O estar é como você está nesse momento. Tem momentos da minha vida, tem momentos do meu dia a dia que eu procrastino. E o fato de eu procrastinar não significa que eu sou um procrastinador. Ninguém é procrastinador. Na maioria das vezes você vai procrastinar naquelas coisas que você tem pouca habilidade. Às vezes você vai fazer uma coisa que está difícil, que você está batendo cabeça, que você está passando raiva para poder fazer aquilo ali. Você vai começar a procrastinar aquilo ali. Por quê? Porque o seu cérebro ele gosta de economizar energia. A gente sempre tem que buscar a raiz das coisas. A gente sempre tem que buscar o porquê das coisas. É você olhar para certos comportamentos que você tem no seu dia a dia e você se questionar o porquê daquilo ali. Beleza, eu procrastino. Por que eu procrastino? Por quê? É você começar a fazer porquê, fazer teste lógico, como eu ensinei na live de ontem. Beleza. Toda vez é você começar a enxergar os padrões. Toda vez que você chegar numa determinada situação, tem uma atividade que você tem que fazer, que às vezes aquilo ali em específico, você vai procrastinar. Aí você se pergunta, por quê? Por que eu procrastino quando eu preciso fazer isso? Porque é uma coisa que vai tirar o seu cérebro da zona de conforto. Seu cérebro quer economizar energia. Meu cérebro, ele não queria que eu estivesse aqui fazendo live. Meu cérebro queria que eu estivesse dormindo. Eu fui dormir 1h da manhã. Fui dormir 1h e tô aqui com vocês. E sabe o que é que eu vou fazer daqui a pouco? Vou fazer exercício porque hoje eu tenho um curso presencial lá no escritório. E aí, já para não ter desculpa, já porque eu sei que o nosso cérebro fica inventando desculpas para nós mesmos, para a gente economizar energia. Ó como é que eu já tô aqui. Ó, já tô com tênis de fazer exercício, já tô com a roupa de fazer exercício, já tô aqui pronto. Sabe por quê? A live acabou. Aqui, daqui a pouco, vai acabar a live, não tem conversa, não tem história, não tem, eu vou ver, eu vou pensar, eu vou deitar um pouco. Não, o balde de café já tá aqui. Já tô bebendo a minha xícarazona de café. Assim que essa live aqui, que eu apertar no xizinho aqui e acabar, só vou comer uma banana e vou pra academia. Eu vou treinar. Por quê? Porque eu sei que hoje o dia vai ser cheio. Hoje vai ser um dia onde eu vou abrir as portas do meu escritório para fazer um curso presencial com o pessoal. Porque eu tenho um curso presencial hoje em dia de tráfego pago, que é uma formação para gestores de tráfego. Porque eu vejo que muita gente tem essa dificuldade de aprender no online. O online às vezes gera procrastinação para muita gente, né? Você tá numa dificuldade, tá naquela, e tipo assim, não, depois eu estudo, depois eu vejo. E presencial não, irmão. É aquele dia ali, pronto, e acabou. Aquele é o momento que você tem acesso direto a mim para poder tirar suas dúvidas, para eu te ajudar no que é negativo para você, no que você tem dificuldade. E é aquele momento ali e pronto. Então não tem procrastinação. É aquilo ali e acabou. Então a gente precisa aprender a questionar.
esses momentos, entender que a gente não é procrastinador, a gente está procrastinador em determinados momentos, em determinadas situações, principalmente as situações que vão tirar a gente do conforto ou situações que o nosso cérebro acende meio que um alerta, assim, um alerta vermelho, um alerta negativo. Como, por exemplo, eu antes de começar a fazer essa sequência, na verdade, antes de eu anunciar no Instagram que eu ia fazer essa sequência de lives, eu pensei em 10 vezes se eu fazia isso ou não. A mente fica naquela assim, e aí? Rapaz, eu faço. Rapaz, eu não faço. Eu vou, eu não vou. E aí começa a mente a ficar assim, rapaz, mas a galera não... O pessoal não valoriza esse tipo de coisa. Mas eu faço isso aqui literalmente por um propósito. Eu faço isso aqui literalmente por um chamado. E esse propósito faz com que eu não me importe com a quantidade de pessoas, por exemplo, que tem na live. Por quê? Se eu tivesse só aqui na live falando dinheiro, 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 faz isso, faz aquilo, milhão, e isso e aquilo outro, eu sei que a live ia ter muito mais pessoas. Mas isso daqui é uma coisa que eu acredito, isso daqui é uma coisa que eu quero exercitar. Eu estou exercitando duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou exercitando a minha comunicação e eu estou me aprofundando, eu estou fazendo um estudo cada vez mais aqui no livro de Provérbios, que é a palavra de Deus, que eu já fazia um estudo todo dia. A diferença é que eu estou fazendo esse estudo compartilhado. Eu estou fazendo esse estudo compartilhando com vocês. Então, isso daqui foi uma coisa que antes de eu fazer, eu fiquei naquela de, pô, velho, eu faço, eu não faço, eu faço, eu não faço. Por quê? Porque, velho, independente da hora que eu dormir, 5 horas da manhã eu tenho que estar de pé, para 6 horas eu estar aqui online com vocês. Então isso é uma coisa que me tira completamente do conforto. E dava vontade de procrastinar antes de ter anunciado o começo da live. Mas depois, já era. Criou o compromisso, acabou. Acabou, já era. Já criei o compromisso com vocês. E mesmo que tenha pouca gente que tenha esse compromisso comigo, mas eu tô aqui, porque eu fiz o compromisso com vocês. Eu não pedi para ninguém fazer compromisso comigo, mas eu fiz o meu compromisso com vocês. E eu vou cumprir esse compromisso todos os dias. 6 e 6 da manhã, eu tô aqui fazendo live. Inclusive, a gravação dessas lives vai ficar lá no meu canal do YouTube, tá? Vai ficar não, já tá lá. A gente tá na nossa 13ª live consecutiva, ok? Amanhã, 6 e 6 da manhã, a gente vai estar aqui para o nosso Provérbios 25. Ah, Aldo, mas amanhã é domingo, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, pra mim todo dia é dia. Hoje é feriado, né? Hoje é sábado e é feriado, amanhã é domingo, eu não estou nem aí. Tô nem aí. Por quê? Imagina o seguinte. Seu coração olha assim e fala, pô, velho, hoje é feriado, não vou trabalhar hoje não. Imagina seu coração pensando igual a você. Olha a merda que vai acontecer. Imagina seu rim pensando desse jeito. Ah, não, hoje é feriado, eu não vou não. Imagina o que vai acontecer com você se seu rim pensasse igual a você. Não importa, velho. Todo dia é segunda. Todo dia é segunda. Segunda é aquele dia do início, né, dos novos projetos, que todo mundo olha e fala, não, segunda-feira eu começo. Não, irmão, começa a levar em consideração que todo dia é segunda. Ah, não, mas hoje é feriado. Velho, feriado foi uma invenção do capitalismo para te fazer consumir mais. Você precisa aprender a questionar as coisas. Por que existe um dia para cada coisa em específica? Por que o dia dos namorados é num mês, o dia das mães é em outro? Por que o Natal é em outro? Por que o Carnaval é em outro? Por que cada coisa, cada feriado desses, cada data comemorativa dessas é num mês em específico? Por exemplo, o Dia dos Pais é em agosto. Por que é em agosto e não é em maio junto com o Dia das Mães? Por quê? Porque a economia precisa se movimentar, de tempos em tempos precisa ter uma data que faz todo mundo sair para poder soltar dinheiro. Porque quando chega em feriado, em datas comemorativas, a galera age como se não houvesse amanhã. É tipo assim, eu tenho certeza que agora, nesse exato momento, tem um monte de gente aí que deve estar dormindo fudido de ressaca, morto. Por quê? Chega num dia de feriado, de pré-feriado, e entra naquele modo autodestruição. Entra num modo tipo assim, ah não, vamos curtir, é feriado. E aí você faz coisas que você não queria fazer. Você faz coisas que você nem estava se propondo a fazer, justamente só porque é feriado. Aí nisso entra você fazer um monte de merda, você fazer um monte de coisa que não vai te agregar, que não vai te levar a lugar nenhum, só porque, por um motivo. Porque você se deixou levar simplesmente porque é feriado. Ah, é feriado, eu não vou trabalhar. Aí final de semana eu não vou trabalhar. Não, é feriado, a gente tem que curtir. Você tem motivo mesmo para estar curtindo?
Pra viajar, tem quanta gente não tem dinheiro pra fazer nada, pra ir pra lugar nenhum, tá devendo, mas no feriadão, no São João, tá viajando, tá curtindo a vida, tá isso e tá aquilo. Quanta gente, eu conheço gente que já vendeu o guarda-roupa pra ir pro carnaval. Gente que vendeu o guarda-roupa, ficou botando roupa em caixa no chão. Eu já vi gente que vendeu o celular pra poder ir pra festa. Você tem noção da doença que é uma parada dessa? Do quanto isso mexe com a cabeça das pessoas? Bora monetize, lindão. Ó, Diego, no ano passado, esse horário eu tava chegando em casa da festa. Pois é. É isso aí. Enquanto vocês estão aqui acordando cedo, vocês estão buscando buscando a sabedoria, buscando uma coisa que vai ser edificadora para a vida de vocês, a maioria das pessoas tá lá, tá curtindo. E, véi, sendo sincero, eu não julgo. Eu não tô dizendo que isso é proibido. Eu não tô dizendo que você não pode curtir. A questão é que... A questão é a mentalidade que você tem em determinadas épocas do ano. A questão é como você se deixa levar por um feriado. Por um feriadão. Ah, porque é uma época de tal coisa. E daí, velho? E daí? Todo ano tem. Todo ano tem. Ah, mas a gente precisa aprender a curtir o agora. Tá, mas você tem condição de curtir agora? Dá pra você? Eu mesmo. Eu vou viajar semana que vem. Eu vou pra Maceió. Eu vou palestrar em Maceió, inclusive. Se tiver alguém de Maceió, tamo junto lá, viu? Vejo você no evento. Então, semana que vem eu vou viajar e vou palestrar. Não tem quem me faça viajar numa época agora igual São João. Você vai viajar de carro, Você vai viajar de carro, é um inferno. É engarrafamento, risco de acidente muito grande, porque é cheio de doente mental na estrada. É cheio de gente que tá nesse modo autodestruição, porque é feriadão, né? E tem gente que vai encher a cara de cachaça até sair se arrastando, parecendo um cachorro doente no meio da rua. Então o risco de você tá lá de boa na sua, dirigindo e vir um carro de lá pra cá e dar uma cacetada em você, é um risco que é muito grande. Se você vai viajar de avião, a mesma coisa, um inferno no aeroporto. Pra que eu vou viajar em época de feriado? Eu gosto de viajar em época que não tem ninguém viajando, onde tá todo mundo trabalhando. Ah, Aldo, mas eu não posso. Beleza, foi você que plantou isso. Aldo, mas eu não tô vivendo a vida que eu queria, eu não tenho a liberdade que eu queria. Você plantou isso, tá tudo bem. Enquanto você continuar procrastinando as habilidades que vão te chegar no resultado que você quer, você vai continuar vivendo essa vida. Você vai continuar vivendo uma vida onde você precisa esperar o feriado, o final de semana, para a sua vida fazer um mínimo de sentido. Isso aí é pesado. Por quê? Assim como eu trabalho num feriado, eu posso chegar num dia de uma segunda-feira, olhar assim e falar, não, beleza, hoje eu não vou trabalhar não. Tá de boa. Vou curtir, eu vou desfrutar com a minha família. E essa liberdade, ela vem justamente de quê? De eu saber o que é que eu estou plantando na minha vida. Eu saber qual é o resultado que eu quero ter, entender quais são as habilidades, os desafios que eu vou ter pelo meio do caminho, e eu escolher encarar aquilo ali. Ao invés de eu ficar me escondendo atrás das coisas que eu não sei, atrás das minhas dificuldades, ao invés de eu ficar me escondendo atrás disso, eu vou pra cima. E é isso, né? A gente já tem quase 1 hora de live aqui. A gravação dessa live tá ficando no meu canal lá do YouTube. Pois vai lá, você que chegou aqui pelo final, quer ver o que é que se passou aqui na live, quer assistir a gravação das outras lives. Tem umas lives que foram intensas, viu? Se você quiser assistir a gravação dessas outras lives, vai lá no meu canal do YouTube, assiste. Você que tá aqui todo dia comigo, tamo junto. A gente tem esse compromisso marcado. A gente não, né? Eu tenho esse compromisso marcado com vocês. Então, 6h06 da manhã, todo dia eu vou estar aqui, começando a live com vocês. E amanhã a gente vai ler o Provérbios 25. Fechou? Galera, tamo junto. Vou encerrar a live por aqui, que agora é hora do... pau na máquina, hora do treino. Tamo junto e eu vejo vocês aqui amanhã, 6h06 da manhã. Valeu? Até mais.